Bem-vindos a mais um Conexão AV, o nosso encontro semanal sobre audiovisual nas igrejas. Aqui a gente toda semana tem um bate-papo muito gostoso, a gente sempre traz um convidado também com uma visão diferente, a gente traz uma pessoa que tenha realmente bastante experiência, bastante conhecimento para trocar essas figurinhas com a gente aqui de uma forma bem descontraída, de uma forma bem gostosa, e que esperamos que você a cada semana realmente consiga trazer a prática na sua igreja, no seu auditório, seja lá o que for, mas que a gente possa estar contribuindo com você. E você que quer aí conhecer um pouquinho melhor sobre o Conexão AV, quem somos nós, os programas antigos, enfim, acesse o nosso site conexãoav.com. Lá você vai encontrar todos os programas já gravados, o link para o programa ao vivo e um pouquinho mais sobre o Daniel, sobre o Samuel, sobre o Paulo. Então você aí vai poder... Ó, o pessoal aí, já tá todo mundo aí. Tá tocando aí o telefone e o cachorro tá latindo, né, Paulo? É bom a gente explicar que o Conexão AV de hoje, nós estamos fazendo conexão remota. Tá bem diferente, né? Exatamente. O Paulo na casa dele, eu na minha casa e o Samuel lá na Rádio Transmundial, né? Então estamos todos remotamente aqui, conectados para fazer o Conexão AV, o podcast do audiovisual das igrejas. Continua, Paulão, desculpa, só para que o cachorro latiu, né? Mas não foi aqui. O meu cachorro hoje, por incrível que pareça, ele tá bem tranquilinho, viu? Já sei, é o cachorro do convidado. Ah, então tá bom, deve ser. E é um cachorro que late em outra língua, né? Mas pessoal, você que já está acompanhando a gente aí pelo YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, habilita o sininho, porque a partir de semana que vem você não vai precisar colocar lembrete. Então você vai receber a notificação dos próximos programas, dos próximos convidados e vai estar participando com a gente aqui, comigo, com o Samuel, com o Daniel, de uma forma bem descontraída, de uma forma bem gostosa. Samuel, quem que está com a gente hoje aqui? Isso mesmo, mas eu acho que o cachorro dele fala a nossa língua também, viu, Paulo? O nosso convidado brasileiro, ele está lá em Lisboa, Portugal, e o cachorro dele, que eu saiba, ele trouxe do Brasil, né? Então deve falar português. Nico Arthur, hoje conosco aqui ao vivo, diretamente da Trinha, para falar aos nossos, aqueles que estão acompanhando esse videocast aqui, contar um pouquinho da sua vida, da sua história e também da sua contribuição aqui na área técnica. Bem-vindo, Ingo. Pode se apresentar, pode falar se está frio, se está calor aí em Lisboa, que horas que é aí. Se apresenta, por favor. Oh, boa noite, Samuel. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado a todos aí, os colegas. Bom, em Lisboa, pontualmente 23 horas e 13 minutos. Uma temperatura bastante agradável. Eu acho que está mutado o teu microfone. Não tá, não. Não, eu estou ouvindo bem ele. Estamos ouvindo bem ele, Daniel. Estamos ouvindo bem o Daniel. Aqui estamos... Aham. Tá. Pode continuar, Ingo. Ok, pode ir. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Então não tem problema. Pronto. Gente do áudio, é claro, o microfone vai estar mutado, o áudio vai estar abaixo. Tem que ser normal, fica tranquilo. Põe grave, tira agudo, põe médio, põe grave, tira médio, põe agudo. Exatamente. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi desde cedo, de passar som e checar microfone, é que eu não tenho a menor condição de falar ao microfone. É por isso que eu fui chamado a ficar atrás deles. Porque eu tenho uma voz terrível, é um médiozinho que incomoda. E segundo a minha esposa, é bom para dormir, porque eu começo a contar alguma coisa para ela, ela já dorme em 5 minutos. É uma maravilha, é um sonífero. Então, realmente, na frente do microfone é só para dizer alô, 1, 2, teste, som e acabou. Né? Pronto. E sim, minha cachorra, na verdade, minha cadelinha veio do Brasil, late em português fluente. Nesse momento ela está quietinha, bastante quietinha, mas ela sempre latiu em português fluente. Isso é importante porque, bom, ainda bem, mas ela está quietinha hoje. Mas bom, eu só quero começar agradecendo a todos os amigos aí o convite para a gente conversar, bater um pouco de papo aí a respeito do audiovisual, essencialmente do audiovisual nas igrejas, e eu acho que a gente pode contribuir um pouco
talvez aí com o pessoal que está assistindo ter um pouco mais essa visão do que é possível fazer no audiovisual das igrejas e até onde a gente consegue ir trabalhando e crescendo e desenvolvendo essa área, este lado das igrejas, que é tão importante quanto os outros setores da igreja. Joia. E você, então, começa aí, Ingo. Como é que você começou nesse caminho do áudio e aonde você chegou? Onde você está hoje? Bom, vamos lá. Vou começar a história. Resume porque o tempo é meio curto. Resumo. Não, eu brinquei aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar aqui, e eu falei, poxa, eu conheço o Samuel desde o Transmundial desde 1998, e a gente parou a história por aí que é melhor, deixa assim, não precisa contar a idade de ninguém. Então, vamos lá. Eu comecei um pouquinho antes, né, de conhecer o Samuel, eu comecei atuando na Igreja Quadrangular em 1996 como técnico voluntário. E, bom, vou ser honesto, técnico voluntário é uma maneira bonita de dizer que eu carregava caixas e plugava os cabos, que era isso que a gente fazia na época. Eu era um jovem adolescente ali na igreja, ajudando o pessoal do Ministério de Música, do Ministério de Louvor ali com isso. E comecei ali a mexer com som, aprendendo e desenvolvendo. Algumas lembranças muito interessantes, talvez o pessoal que trabalha nas igrejas tenha essas memórias vivas, né? Eu lembro do primeiro culto que eu fiz o som sozinho, a primeira vez que alguém teve a insanidade de soltar uma mesa de som sozinha na minha mão, e eu lembro que eu cheguei naquilo e clamei a misericórdia de Deus e falei, bom, agora sou eu sozinho nessa mesa e a coisa tem que funcionar até o final. E graças a Deus funcionou, e tem funcionado aí ao longo dos últimos 25, 27 anos aí de estrada. Tive lá com o Samuel em 98 na Transmundial, uma experiência muito feliz, muito alegre. O primeiro contato com a parte de broadcast, na parte de rádio especificamente. Depois dali estudei alguns anos de engenharia e consegui trabalhar ali com o pessoal da rádio e TV lá na Mackenzie. Eu sei que teve gente aí que também passou ali pela Mackenzie, conhece bastante ali, conhece bastante aqueles equipamentos ali. Foi uma época bastante proveitosa que eu tive ali junto com o pessoal da Mackenzie. Depois eu acabei tendo ali o contato com a TV Mackenzie, foi o primeiro contato profundo com o broadcast a nível de televisão. E aí eu digo que me chamou muito a atenção desenvolver aquilo, desenvolver este lado do áudio no trabalho com broadcast. E dali não parei mais de mexer com broadcast, eu vinha, né, dessa parte de sonorização em eventos, em PA, monitor de igreja, começando a desenvolver este lado, mas quando eu comecei a trabalhar com broadcast, efetivamente, aquilo me chamou muito a atenção, me conquistou, e eu segui carreira no broadcast. Trabalhei em algumas emissoras, trabalhei na HIT, trabalhei na Rede TV, trabalhei na Gazeta, trabalhei 2 vezes na Bandeirantes, e trabalhei 15 anos na TV Record em São Paulo, como sonoplasta, na parte ali de áudio. Tem alguns colegas aí, inclusive, que eu já vi que estão aqui no chat, e fiquei 15 anos com o pessoal ali trabalhando na parte de sonoplastia. Ano passado, eu e minha esposa tivemos uma oportunidade de fazer uma mudança aqui a Portugal, e a gente resolveu aceitar o desafio para os dois de reconstruir as carreiras aqui em Portugal. E pronto, viemos para cá, para Portugal. Estamos em Lisboa agora há pouco mais de um ano. Minha esposa é da área financeira, então não tem nada a ver com audiovisual. O máximo do audiovisual que ela tem contato é a parte de ministração de louvor. Ela canta e a gente já atuou junto em ministério. E eu recomecei a carreira aqui em Lisboa, agora mais no mercado. Voltei, na verdade, né, aquilo que eu fazia antes do broadcast da TV, a voltar ao mercado audiovisual mais aberto, mais abrangente. Trabalho numa empresa aqui em Lisboa que chama Cybertronic, que é uma empresa de projetos, instalações e manutenção audiovisual, que é uma integradora, como normalmente se fala no Brasil, no mercado audiovisual. A gente faz integração de sistemas audiovisuais, então desde projetores de vídeo, projeção, áudio, iluminação, sistemas corporativos e por aí vai. E aí já estou há quase 8 meses nessa empresa aí, com a parte de técnico de audiovisuais, e agora também assumindo alguns desafios novos aí dentro da empresa, e tem sido uma caminhada muito bacana, muito boa. É um pessoal muito bom aqui também em Lisboa,
como se fala aqui em português de Portugal, é uma malta muito boa. Tentei resumir. Bom. Diga. Ingo, eu queria tocar num ponto aqui que, assim, você é um cara que saiu como voluntário, né? Como a grande maioria dos operadores que nós temos hoje, e chegou num nível profissional. Hoje você está aí num cargo de liderança, numa boa empresa na Europa. Eu vejo que aqui no Brasil a gente, de maneira geral, a gente segue uma máxima que seria o seguinte: se tudo der certo hoje, algo vai dar errado. E a gente já espera por isso. Então a gente já contabiliza e assim, não, ok, se der errado tá tudo ok. Como é que a gente, assim, para chegar aonde você chegou, realmente a gente precisa sempre esmerar, a gente precisa sempre trabalhar pela perfeição ou buscando ela. Como é que você lidou com essa trajetória nesse sentido de mudar essa visão de vamos deixar o que pode dar errado e realmente trabalhar pela excelência, né? E como é que você transmitiria isso para o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está acompanhando? Bom, eu vou começar pelo seguinte: eu acho que a primeira coisa que uma pessoa que quer trabalhar em nível profissional tem que ter é trabalhar suas redundâncias. Eu acho que o pensamento de que alguma coisa pode dar errado, ele não é um pensamento ruim, é um pensamento de se preparar. Eu acho que existe uma diferença entre torcer para a coisa dar errado e se preparar para as eventualidades. E eu vou te dar um exemplo simples. Eu estou aqui sentado conversando com vocês, um fone de ouvido sem fio, mas eu tenho um fone de ouvido com fio aqui do lado. Porque se este aqui falhar, acabar a bateria, o Bluetooth der um problema, eu consigo resolver isso em 10 segundos. Eu meto um fone de ouvido com fio aqui no meu computador e continuo conversando. Isso não vai me impedir de continuar a conversa. Sim. Entende? E ele está ao alcance da minha mão. Isso é o meu plano B, ele está aqui. Entendeu? Eu tenho um segundo computador, que no caso é o computador da minha esposa, que está aqui do lado. Se este aqui der um problema, eu em 2 ou 3 minutos eu consigo voltar. Eu tenho um outro aqui do lado. Aquilo que está no meu alcance, eu tenho redundâncias. E claro, eu não tenho redundância da internet da minha casa. Se a operadora aqui, a Vodafone, resolver que vai derrubar a internet do bairro, eu não tenho o que fazer. Entendeu? Mas aquilo que está no meu alcance, eu tenho que estar preparado para as eventuais contingências. Num ambiente de audiovisual, você não pode considerar que você vai ter um microfone só. Você não pode considerar que você vai ter um sistema, uma caixa só para sonorizar o ambiente. Você tem que ter contingências. O pensamento tem que olhar sempre mais à frente, muda. Né? Exato. O pensamento é que tem que estar. E isso independe de você estar num ambiente mais amador, entre aspas, amador, porque não é um ambiente... eu costumo brincar, e o pessoal que sabe que eu faço fotografia de aviação, tem um monte de aviões até aqui atrás. A gente define muito isso, entre o fotógrafo profissional e o fotógrafo amador. O profissional é o que ganha dinheiro com aquilo. O amador é o que não tem aquilo como profissão. Tem por gosto. Eu sou um fotógrafo amador de aviação. Tem gente que ganha dinheiro e muito com isso. O profissional amador do audiovisual da igreja, a diferença dele para um profissional é que um ganha dinheiro com isto, o outro não. É só isto. É isso que define eu utilizar a palavra profissional antes do meu nome ou não. É que eu resolvi fazer disso a minha carreira profissional. E eu segui, estudei, me posicionei e busco sustentar a minha casa com isto. Isso não quer dizer que alguém que esteja no ambiente de uma igreja realizando um trabalho não tenha que realizar isso com profissionalismo, com excelência. Sim. É aquilo que aí o pensamento muda. Aquilo que nós aprendemos, né? Aquilo que chegar à tua mão para fazer, faça o bem feito, né? Não é porque você
está sendo remunerado por algo, né? A própria palavra voluntário, voluntariado, é alguém que está dando algum dom e talento que recebeu, né? Algo que sabe fazer um pouco melhor do que os outros, não a nível profissional, mas conhece de alguma forma, mas ele quer dar o seu melhor, ele quer fazer bem feito, ele quer caprichar, como a gente diz, né? E você estava falando aí da redundância, né? Eu uso bastante aquela máxima, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. E eu sou sempre assim, eu sempre gosto de ter, que nem você aí com o fone, né, na mão aí. Eu tô com 2 fones, um em cada bolso aqui. Um Bluetooth fora o que eu tô usando. Um Bluetooth e um outro com fio, né? Porque se alguma coisa falhar, a gente sabe. Mas antes da gente ir para a próxima pergunta, não sei se o Daniel quer te fazer alguma pergunta, deixa eu só citar aqui. Eu só iria depois perguntar para o Ingo qual que é a diferença que ele sentiu, maior diferença aí entre Brasil e Portugal nessa área do audiovisual, principalmente nas igrejas, Ingo. Mas depois, fala aí, Samuel. Ingo. Deixa eu só citar aqui, porque tem muita gente mandando abraço aqui. Ingo, você mandou o link para todos os seus colegas da escola? Porque, vamos lá. FM Rodrigues, tem uma classe inteira aqui, ó. Zeca Nascimento, Isaías Teberga, Anderson Galdino, Renato José Marco, deixa eu ver aqui. Mandando um abraço, amigo, boa noite. Adilson Padilha, Fernando Garcia. O Marcelo Neri aí também, hein, Samuel? Marcelo Neri, que falou conosco semana passada. Lucas Lima, Isaías Vinícius. Olha aí, ó. Dizendo que você é um grande... Mas, pessoal... O fã-clube está inteiro aí, Ingo. Mas não é só para mandar abraço, não. É para mandar pergunta. Vamos apertar o Ingo aqui. É verdade. Pode mandar sua pergunta. Você pode responder aí. O bom dos amigos é isso. Eles entram no chat e te mandam um abraço e não fazem perguntas. Mais um aqui, Ricardo Oliveira. Pois é. Não, olha, Daniel, vou puxando a sua pergunta. Eu vou até expandir isso para o mercado como um todo. Uma coisa é muito óbvia, que é a questão dos valores envolvidos. Claro, um câmbio de 1 para 5 entre euro ou dólar e o real, ele realmente é muito oneroso. E isso, claro, desconsiderando toda a carga tributária em cima, a gente não vai entrar nesse papo. Mas isso é uma coisa muito evidente. Os valores, por exemplo, aqui em Portugal, para você comprar um equipamento, são muito diferentes de um equipamento no Brasil. Coisas simples mesmo, coisas muito simples, como um fone de ouvido Bluetooth, não estou falando de nada profissional, um fonezinho desse aqui, que você compra em qualquer loja aqui por 20 ou 30 euros, um de qualidade razoável, você encontra um Sennheiser, um Shure por, sei lá, 70, 80 euros. Isso não chega no Brasil por um valor que seja próximo disso. Então, essa disparidade de valores, ela é evidente. Então, o acesso a equipamentos de qualidade, ele é muito maior por parte de qualquer instituição aqui na Europa. E, claro, quanto mais você vai para qualquer lugar mais rico, isso fica mais evidente ainda. Uma questão, talvez, que seja mais intrínseca ao trabalho em si, não tanto a questão dos equipamentos, como eu estava te falando, a visão. Esta visão do trabalho a nível de excelência, a visão do trabalho de entregar sempre um trabalho de alta qualidade. Os trabalhos todos exigem documentação, exigem certificação, exigem que você entregue... existem certificações para cabos, existem certificações para os equipamentos, existem certificações de instalação. Você não pode entregar um equipamento numa instalação que tenha cabos internos, que não tenha cabos anti-chama ou com resistência. Existe todo um trabalho em cima da instalação, por exemplo, que puxa isto para um nível de instalação um pouco mais alto. Isso também vem na parte operacional. Existem cursos aqui, diversos cursos, na área de audiovisual. Existem formações na área audiovisual de 2, 3 anos. Eu até brinquei com um colega meu outro dia, tem um curso aqui que eu sou completamente apaixonado para fazer,
e tive aula com um dos professores aqui, por conta de um curso livre que eu fiz, que é uma licenciatura em Ciências do Som. É um curso que eu, que sou da área de som, adoraria fazer. E é um curso de 2 anos, é um curso longo, que se faz, eu não lembro agora se é 2 ou 3 anos, se eu estiver mentindo, o meu professor vai me mandar mensagem daqui a pouco. Mas é um curso longo, é um curso de formação mesmo, é uma licenciatura que se faz aqui em Portugal para estudos somente de som. Então, um profissional, uma pessoa que sai deste curso, ele já sai num nível mais elevado em relação à formação profissional que a gente teria no Brasil. E eu imagino também, são Igor, formados de forma empírica. Que o fato de vários outros países, como Alemanha, Inglaterra, a própria Espanha, estarem perto, ou seja, em termos de formação profissional, você tem influência de vários outros países, não é, de profissionais que têm atuado em outros países, não é, que são todos aí pertinhos, né? Sim. Esse intercâmbio entre as escolas dentro dos países da Europa, ele existe. E o fato de você ter acesso a um custo bem acessível a equipamentos mais de primeira linha, isso faz toda a diferença também no resultado final, né? Sim. Eu digo, é uma conjunção de bons profissionais com boa estrutura acadêmica, uma solidez acadêmica de conhecimento, com acessos a bons equipamentos. E agora, o que eu entendo que o profissional brasileiro se destaca profundamente e isso não é só na área do audiovisual, isso é em qualquer área. O brasileiro, ele é extremamente adaptativo. A gente se adapta muito fácil a qualquer situação e a gente se desenrasca, como eles dizem aqui em Portugal, sobre qualquer situação. Porque também você tem este outro lado. O extremamente acadêmico, ele fica restrito muitas vezes ao livrinho. E a gente desenrosca qualquer assunto. Você puxa, estuda, se vira, faz a coisa acontecer. O ideal é que você tenha um profissional com um profundo conhecimento acadêmico, mas com esta versatilidade que existe e principalmente com este conhecimento e este talento natural que existe no profissional brasileiro. Que é o que faz, por exemplo, a maioria das igrejas hoje conseguir ter profissionais trabalhando, atuando, você ter transmissões, você ter eventos, as igrejas maiores principalmente com voluntários, que são pessoas de profundo talento que estão levando isso para frente. Com coração na obra, né? Exato, e se pudessem ter acesso a um pouco de conhecimento teórico para aprofundar e fundamentar aquilo que estão fazendo, seriam pessoas que estariam voando, literalmente, porque são pessoas com profundo talento. A gente tem percebido essa carência. Oi, desculpa, Samuel, pode falar. Desculpa, não, já que você falou sobre essa questão aí de ser um pouco semelhante por causa da proximidade aí, Itália, Espanha, Portugal, o Nivaldo está fazendo uma pergunta aqui. A gente pediu para fazer pergunta, ele fez uma aqui, ó. Qual foi a sua primeira impressão por parte de profissional, na parte profissional, quando começou a trabalhar aí em Portugal? E se também você encontrou alguma dificuldade? Olha, vou ser bastante honesto. Há uma diferença grande entre o ambiente profissional europeu e o ambiente profissional, talvez o brasileiro ou de outras partes da América. Eles são extremamente objetivos aqui. Então, você precisa desenvolver este lado da objetividade. E ter profunda certeza do que você está propondo ou dizendo dentro de uma negociação comercial, dentro de uma negociação técnica. A fundamentação técnica ela é extremamente importante. Não basta apenas dizer, olha, eu acho que a melhor caixa funciona aqui, eu acho que o melhor equipamento vai dar certo lá. Você precisa saber o que você está dizendo e por que você está dizendo, olha, eu acho que este equipamento vai ser o melhor por conta desta característica. Porque existe uma objetividade. Eles sabem o que querem, sabem dizer o que precisam e você tem que responder à altura daquilo que está sendo pedido. Então, não existe tanto aquela... É o que eu estava dizendo, não existe tanto o processo adaptativo. Por um lado é bom, porque normalmente é um processo bem definido.
normalmente é um processo bem definido. E com fundamentação você consegue desenvolver bons projetos. Mas levando por esse lado, Ingo, eu acho que muitas vezes é o que você acabou de falar, não, o pessoal sabe o que quer, sabe onde quer chegar. A gente já conversou aqui em outros programas, que é o seguinte, muitas vezes o cliente ou o líder, seja lá o responsável por quem está fazendo a aquisição ou está à frente desse projeto, nem ele sabe o que ele quer. Então muitas vezes colocam uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, despreparada tecnicamente, né? E acaba levando isso para um lado, a prioridade acaba sendo mais a questão financeira, a questão talvez estética, mas a qualidade técnica realmente, como você falou, a gente acaba abrindo mão porque como o cliente não sabe o que ele quer, o resultado que ele está pedindo, muitas vezes o fornecedor dele também vai se aproveitar de querer encaixar o equipamento que ele tem em estoque para poder vender, né? Então a gente tem uma diferença que eu vejo isso como uma diferença cultural muito grande, né? Sim, e isso existe. Isso vai existir sempre em qualquer lugar do mundo. Mas aí é onde entra a questão que o Daniel pontuou. A diferença entre os equipamentos de uma linha mais baixa e de uma linha mais alta não é algo tão grande. Quando a gente olha o poder aquisitivo dessa sociedade, da europeia. A diferença entre ter um equipamento de segunda linha e um equipamento top, ela não é algo que vai ser, muitas vezes, o que vai definir o teu projeto. Você tem equipamentos de linha média que são muito bons, equipamentos de marcas médias que são equipamentos muito bons. Tem, é claro, os equipamentos tops, então você vai pegar caixas de som de uma JBL, de uma Electro Voice, que são de linhas realmente, a gente sabe o que é. Mas você tem outros equipamentos de linhas médias que são equipamentos muito bons. E os equipamentos têm um preço relativamente próximo. Então você consegue trabalhar. O que acontece às vezes, e eu entendo isto, a pessoa não tem o orçamento dela não cabe colocar um sistema da JBL de caixas de som. Não dá para pôr um Vertec em todo lugar. Todo mundo gostaria de ter uma igreja grande com um line array da Vertec pendurado. Não dá para botar uma mesa digital uma Digico em toda a igreja. Entendeu? Agora, aqui isto, assim, claro, trabalhando no mesmo porte, mas você tem equipamentos que são próximos, você consegue trabalhar isso. Mas precisa de um bom direcionamento também, né? Sim. Precisa de um bom profissional, bem intencionado, que realmente saiba direcionar o que eu acabei de dizer, o que muitas vezes o cliente não sabe, né? Sim. Verdade. Sim, isso tem em qualquer lugar, seja no Brasil ou seja aqui. A existência de um bom profissional é que vai te determinar o teu resultado final. Então, aqui, por exemplo, acontece muito isso. Portugal, por exemplo, está vivendo um momento de reestruturação audiovisual dos espaços públicos. Existe muito esta figura das consultas públicas. Então, os auditórios, os gestores de auditórios, os gestores de entidades, trazem empresas e fazem consulta às empresas. Então, pedem literalmente, olha, tenho aqui um espaço e eu preciso mudar o som deste meu auditório. Me apresente uma proposta, um projeto. Isso vai ser estudado, eles vão ver o que se adequa mais. Mas existe essa consulta. Há profissionais para apresentação de projetos. E o mesmo, claro, ocorre no mercado privado. Às vezes, esse direcionamento é o que falta no ambiente da igreja. A gente sempre tem uma triste máxima no mercado audiovisual voltado a igrejas no Brasil, que você tem um investimento em 2, 3, 4, 5 sistemas até que se chegue ao sistema definitivo. E todo o investimento que foi feito neste percurso poderia ter sido feito em contratar um profissional, um consultor, que vai te determinar o que você precisa, vai te ajudar a escolher marcas e equipamentos que cabem num orçamento
e você vai resolver o seu problema durante os seus próximos 15 anos. E você vai estar bem por 15 anos. Mas eu vejo assim, por exemplo, eu acabei de receber, tem uns 15 dias que eu recebi um convite para participar de uma licitação de um órgão público aqui. E o critério estava bem explícito, menor preço. Então, assim, primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei assim, cara, é melhor nem entrar, porque você tem uma depreciação já no próprio convite de você participar. Então, a nossa visão, ela está bem deturpada. E aí eu não estou falando de igreja, eu estou falando realmente de um órgão grande, né? Então, assim, se a gente traz isso para dentro da realidade das nossas igrejas, eu particularmente penso que, pelo menos em termos de Brasil, nós estamos passando por uma dificuldade mais cultural do que técnica, né? Porque a gente não sabe o que quer, não sabe como conseguir e nem quem procurar, porque muitas vezes quando você tem um bom projeto, como você falou, um profissional direcionando, você tendo um projeto assertivo, você vai economizar muito mais do que realmente investir, né? Sim, mas veja, por exemplo, há uma coisa interessante. Você falou, por exemplo, de um concurso público onde o critério é o menor preço. Mas aí eu te faço uma pergunta, eu ouso te fazer uma pergunta. Quais são os critérios técnicos deste concurso? Eles colocam ali, olha, eu quero um equipamento X e ele tem que ter no mínimo essas especificações? Ou especificamente, olha, vem aí e faz... Pois é, aqui é isso que você faz. Você vai pegar um concurso público aqui, está escrito ali. Eu quero uma mesa de som digital com X canais, com X saídas, que seja assim, 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 assim. Se tomar cuidado, o cara coloca até a cor. Eu quero ela cinza com laterais em madeira. Não, aí faz sentido. Porque o que eu recebi foi o seguinte, olha, nós precisamos desse equipamento, esse equipamento e esse equipamento, mas assim, características técnicas, nenhuma. Simplesmente, olha, eu preciso desse equipamento, preferencialmente essa marca, essa marca, essa marca, essa marca, mas morreu ali. E em cima, bem em negrito, critério menor preço. Eu acho que isso é um pouco da realidade brasileira, né? Para poder mostrar a questão política, né? Mostrar para o povão que aquele determinado governante buscou o menor preço e economizou. Mas eu acho que, claro, tem que ter as questões técnicas ali especificadas, né? Com um mínimo de qualidade, né? Você vai conseguir o menor preço com o melhor equipamento, né? Eu acho que aí não tem como... Existem variáveis muito grandes, né, para você trabalhar dentro de uma informação tão simplória, né? Aí é que está a questão. Essa que é a questão. Por exemplo, aqui, o primeiro critério também sempre é o menor preço. Sempre é. É verdade. Porque todo mundo quer gastar menos. Sim, isso é fato. Sim. A questão eu te determino um range de trabalho. Isso, um parâmetro. Então, eu te digo, olha, eu quero um equipamento assim, desta forma, com no mínimo essa especificação. Pode ter meia dúzia deles no mercado. Pessoal, nosso tempo está correndo aqui. Dentro dessa meia dúzia que você tem que trabalhar. E acabou. Nosso tempo está correndo aqui. E eu quero falar um pouquinho aí, mais a nível de curiosidade, porque o Ingo, até pouco tempo atrás, cuidava do áudio de um dos maiores jornais da TV aberta do Brasil. Né? Posso falar, né, Ingo? O Jornal da Record. Claro. Tinha lá o jornal concorrendo com o grandão lá, mas eu sei que também com milhões de pessoas assistindo ali ao vivo. E aqui tá a galera da Record aqui te mandando um abraço, a galera do áudio da Record te mandando um abraço, dizendo que eles estão em peso te assistindo. A Graziele, o Isaías, o Nivaldo, o César, o Ronaldo, o Anderson, o César, o João, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que era ali. Vai entrar no ar o jornal, um dos principais jornais falados do Brasil, né? Da TV Record. 8 e alguma coisa da noite, né? Conta aí alguma curiosidade, se você tremia na base na hora, porque são milhões ali de pessoas assistindo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, e o pessoal
boa parte deles aí, a gente trabalhou junto muitos anos, e eu vou dizer uma coisa, o dia que eu não senti frio na barriga, eu sempre fiz essa brincadeira, o dia que eu não sentisse frio na barriga antes de entrar na hora, eu ia vender pastel na feira, porque era mais tranquilo. Então, assim, todo dia, toda vez que vai entrar no ar, você tem que sentir aquele frio na espinha da responsabilidade do que você está fazendo. O dia que você não sentir isso, muda de profissão, vai fazer outra coisa. Fala um pouquinho também do equipamento que você usava ali. Fala um pouquinho. Sim. E para te falar um pouco dessa estrutura do jornal, do Jornal da Record, por exemplo, hoje quem está fazendo o Jornal da Record é o Júlio, que é um amigo meu de muitos anos também, ele que está lá à frente do jornal. Se não mudou nada, faz um ano que eu saí da emissora, se eu errei a escala, o pessoal corrige aí no chat. Mas eu sei que o Nivaldo está à frente do Domingo Espetacular, que foi outro programa também que eu fiz durante alguns anos e tive a graça de dividir com o Nivaldo durante os últimos anos aí. A gente dividiu esse programa no domingo. O trabalho, por exemplo, com o jornal, do porte do Jornal da Record, ele já começa algumas horas antes. Então você tem que checar todo o equipamento. A gente volta naquela questão que a gente começou, é a questão da redundância e da postura. Então é checagem de microfones, checagem da redundância dos microfones, checagem dos sistemas da mesa, checagem das chegadas e saídas de sinal. O equipamento que a gente usava na Record são consoles da marca Lavo, que é uma console alemã, que é específica para trabalhos de broadcast. A mesa que fazia o jornal, por um acaso, tinha acho que 88 ou 98 canais, já não me recordo bem. Mas é um volume, você imagina quem assiste um jornal, por exemplo, como o JR, fala, bom, tem duas pessoas sentadas ali apresentando, a outra moça que vem apresentar a previsão do tempo, um ou outro repórter ali e as matérias que vão pro ar. Você fala, uma mesa de, sei lá, qualquer coisa, 20 canais você resolve. E no caso essa mesa, ela tinha 88 canais por 32 auxiliares. E era completa, ela estava full. Vocês usavam 2 microfones por apresentador? Um de backup? Sim. E eu, por um acaso, eu sei que a maioria dos colegas também, a gente deixa os 2 abertos o tempo inteiro. Nivaldo dizendo que ainda está lá, sim. Ainda bem. Mas, de fato, a gente normalmente trabalha com os 2 abertos o tempo inteiro, porque se der problema em um, o outro já está aberto. Ou seja, não tem gap, né? Não tem gap sem áudio, né? Não. Você tem uma flutuação normal, porque a gente também não deixa os 2 abertos no mesmo nível. Normalmente você deixa um deles ali, qualquer coisa, 5 dBzinhos abaixo, até para evitar algum problema de fase, algum problema de cancelamento, combi filter ou qualquer coisa assim. Mas também para ter uma certa sensibilidade, né? Se o titular falhar, você sabe que o áudio vai cair. Você vai falar assim, muita gente tem essa dúvida. Por que no estúdio, principalmente num telejornal, se usa muito o lapela? A resposta mais direta estética. Que eu posso te dar. Primeiro, estética. Não tem outra questão. Estética. Segundo, não existe retorno por norma, como se fala aqui em Portugal, por norma não se coloca retorno de apresentador em apresentação de telejornal. Existem casos específicos, esporádicos, de apresentadores que pedem, e eu sei que daqui a pouco vai aparecer uns nomes ali no chat, mas não é o correto, não é o certo, e quem quer se ouvir, que bote um fone de ouvido ou peça no ponto isto, que é a melhor maneira dele se ouvir. Porque não é adequado, não é recomendado e é extremamente prejudicial para a captação de áudio você ter o retorno de um lapela no estúdio. Mas o principal motivo, estética. É claro, porque o segundo motivo é omnidirecional. Então, dos males o menor. Já que eu tenho que ter algo que atenda à estética, que seja algo que vá me dar um som mais estável possível. Então, normalmente, um lapela omnidirecional, ele vai me dar um som relativamente estável. Então, você consegue trabalhar bem quase qualquer situação com ele e atende bem o pessoal da... Desde que o apresentador fique que nem uma múmia, né? Não se mexa tanto, né?
Mas na bancada, né, o Samuel, ou seja, acabam não se mexendo tanto. Diferente, tem alguns jornais, se bem que aqui no Brasil também, né, você tem isso aí também, que o apresentador se levanta, caminha pelo estúdio, vai e tal, conversa com a moça do tempo e bate papo, ou seja, mas eu fico imaginando o seguinte, Ingo, imagina o Cid Moreira, não, imagina o William Bonner com um SM7 na boca apresentando o telejornal. Não dá. Não tem condição. Fala um pouquinho da acústica. Era o sonho de todo mundo, mas não tem condição. Fala um pouquinho da acústica do ambiente, onde é feito o telejornal. Isso é um desafio, sempre. Para qualquer... Atualmente é um grande desafio. Por quê? Hoje a grande moda dos ambientes de telejornal são as redações com a bancada. Então, a própria Record, por exemplo, já há muitos anos, o Jornal da Record é feito dentro do estúdio, que também é a redação. A Globo também é a mesma coisa, apesar de que lá você tem a bancada elevada, né? Ela está basicamente no andar acima e você vê a redação no andar de baixo. Mas o jornal hoje, por exemplo, que é feito aqui em São Paulo, é feito com a redação toda atrás. O grande desafio desse tipo de ambiente você não tem uma acústica 100% controlada pela volumetria do ambiente. O ambiente é muito grande para você ter uma acústica controlada num ambiente como aquele. Segundo, você tem o barulho, o ruído de fundo inerente a pessoas trabalhando numa redação. Então são pessoas falando, são pessoas digitando, a tec-tec de computador, e isso parece que não, mas sim, pode chegar a vazar dentro do áudio da bancada. Se você somar isso, às vezes, apresentadores que não têm potência vocal, e isso acaba sendo comum hoje em dia, principalmente aqueles que não têm experiência de rua. Os repórteres de rua, normalmente, por viverem um ambiente de rua, ele já tem uma projeção vocal muito mais forte. Então, quando ele senta na bancada, você tem até o problema contrário. Você tem que diminuir muito o ganho e trazer muito para baixo o microfone de uma pessoa como essa, porque ele vai ter projeção vocal. Agora, quando você tem pessoas que às vezes não têm esse tipo de projeção vocal, você tem uma discrepância às vezes. Isso pode atrapalhar, isso pode, na hora que você vai trazer ganho, você vai trazer volume para trazer o nível, você acaba trazendo, obviamente, o ruído de fundo, você traz barulho de redação, e aí começa a vir barulho de tec-tec de teclado, burburinhos de conversa, e isso atrapalha. E também uma coisa que é terrível e não se consegue resolver quase em lugar nenhum do mundo, ar-condicionado. 70, 80, 100 pessoas trancadas num ambiente com luzes ligadas, graças a Deus hoje é tudo LED, esquenta muito menos. Mas você tem um calor gerado por aquilo. O ar-condicionado tem que ser forte. Ar-condicionado forte não tem para onde ir. Isso vai vazar. Ô Ingo, eu acho que hoje em dia o nível de tolerância... A internet, né, Samuel? Aumentou bastante. Porque eu sou do tempo em que a gente sempre pensava no estúdio mais morto possível, o mais isolado acusticamente possível, né? Podia cair um jato do lado do estúdio que você não ouvia nada lá dentro, né? Hoje em dia, isso é lógico, com exceção do estúdio de gravação de música, né? Os outros estúdios de broadcast, de rádio, de TV, né? Os próprios hoje que estão ficando cada vez mais comuns, estúdios de videocast, né? Eles têm tido um nível de tolerância maior, né? Aceitam esses ruídos de uma redação. Eu te dou um exemplo, Samuel, das emissoras de rádio. Antigamente, as emissoras de rádio, assim, os estúdios tinham aqui mesmo, rigor na Transmundial. Exatamente, no vazamentos. Hoje em dia, você vê aí rádios com estúdios que é praticamente um quarto de uma casa, né? Ou seja, sem nenhum tratamento acústico. Mas por outro lado, Daniel, a gente tem recursos que são filtros, que a tecnologia dentro do software você aplica um filtro lá e limpa, né? Então, posso exemplificar isso daí?
Eu tô aqui com o microfone, deixa eu colocar aqui em tela cheia, só para o pessoal em casa. Aula prática com Daniel Choi. Não. Eu tô aqui com o microfone diafragma largo. Agora vai, hein? Pegue caderninhos, papel, caneta e anotem. O professor está dando aula. Por exemplo, eu tô com o microfone do lado do meu laptop que faz um barulho ensurdecedor, certo? Ou seja, se eu tô usando aqui um plugin da Waves, vou tirar o plugin, tá? Vocês estão ouvindo o barulho? Tá chovendo aí, Daniel? Exatamente, você vê? Eu vou ligar agora o plugin. Que maravilha. Ou seja, sem alterar o timbre de voz, né? Ou seja, isso daí, a gente não tinha isso há poucos anos atrás, né? Ou seja, isso aí também é outra coisa que a tecnologia tem ajudado bastante, né? Ou seja, no momento em que a gente não tem a acústica ideal ou não tem assim o isolamento ideal, a gente tem plugins que facilitam a nossa vida, né? Mas por outro lado também, Daniel, eu acho que nós somos os chatos, vamos dizer assim, que a gente é um pouco muito mais criterioso, porque o público final que está assistindo, na realidade, se você tiver esse chiado ou não, ele vai achar ou que está chovendo, ou que o vizinho está fritando um pastel, seja qualquer coisa, mas o cachorro não vai tá nem latindo, ter essa né, Paulo? percepção, né? Mas a internet ele trouxe muito disso daí, né? Ou seja, concorda, gente? Porque hoje em dia você vê, não apenas na parte de áudio, na parte de vídeo, você vê as pessoas fazendo lives usando o celular cada vez mais, ou seja, então o nível de tolerância aumentou muito, ou seja, antigamente era inviável você mandar... vou dar um exemplo, eu estava no sítio da família da minha esposa e pintou um pedido para eu gravar uma locução para uma propaganda da Health for Pet na época, que iria ser passado, que queriam veicular na Rede Globo. Sabe como é que eu gravei a locução? Eu entrei no carro, coloquei um cobertorzinho, peguei um celular, na época era o iPhone 5, e eu gravei a locução. Mandei, editaram, foi aprovado, veicularam na Globo. Ou seja, aí você já vê como as coisas mudaram, né? E tem mudado, e vão mudar cada vez mais, né? Daniel, gastei mó grana. Mas eu vou te trazer um... celular, Daniel. Eu vou te trazer um contraponto, Daniel, se você me permite. Eu acho que isso está fazendo uma curva que, sim, foi muito flexibilizada essa questão, mas ela vai começar a lentamente subir de novo. Não vai chegar ao mesmo patamar que existia. As pessoas não vão cobrar de fato aquilo que se cobrava, até porque também não cobravam naquela época. Quem cobrava eram os profissionais. Porque, bom, como eu disse, eu trabalhei na Transmundial em 98, nós estamos falando aí de mais de 20 anos. E naquela época o estúdio da Transmundial já era algo maravilhoso para se trabalhar. E eu lembro que a minha primeira experiência com microfones da Neumann foi com o Samuel, e um dos testes que ele me permitiu fazer foi o clássico teste de você botar o microfone com alguém lá dentro e ouvir o coração da pessoa batendo, porque o estúdio permitia isso. Sim. O estúdio permitia também ouvia. Com certeza. Agora, as pessoas em casa que ouviam a rádio não tinham equipamentos naquela época, 20 anos atrás, para ouvir com qualidade. Os radinhos de pilha e tudo aquilo já eram coisas bem... não com uma qualidade muito boa. Equipamentos high-end sempre foram muito caros. O estúdio talvez não tenha mudado. O que mudou foi a outra ponta. Hoje as pessoas começaram a melhorar, os equipamentos foram melhorando, o rádio chegou no celular é fone de ouvido é tua cabeça. Você já não está mais naquele alto-falantezinho meia boca do radinho de pilha. Você está num fone de ouvido que, por pior que seja, ele está dentro da tua cabeça. Ele vai reproduzir o som direto no teu tímpano. Aliás, é um perigo porque vai estourar o teu tímpano isso, mas é algo que é fato. A mesma coisa em relação ao vídeo. Você tinha a TV com baixa resolução, você começou a ter o HD, o Full HD, o 4K, o 8K. Nossa, e a coisa o som da televisão era terrível até um pouco tempo atrás, era horrível. Continua. A gente sempre fala isso. Na Record, por exemplo, a gente mixava com caixas da Genelec, que são caixas de cliente. Aquilo tem um som maravilhoso. Eu falando naquilo é o Pavarotti, uma coisa linda.
Agora, você queria ver como é que realmente estava soando o teu áudio? E o Nivaldo vai lembrar disso, a gente fez muitos trabalhos esportivos juntos lá, Olimpíada, Pan-Americano, Campeonato Paulista. Tinha um ponto da tua transmissão que você fechava o áudio na Genelec e abria uma Fostex. E a Fostex é um alto-falantezinho do tamanho desse telefone aqui. Sim, aquela típica caixinha da Fostex, que com o alto-falantinho na frente, pequenininho, com a corzinha laranja, né? A gente tinha essa e tinha a versão de hack. Tinha a versão de hack também. O monitor de referência das TVs das pessoas, né? Exatamente, porque quem está assistindo em casa não está ouvindo na Genelec. Sim. Quem está ouvindo em casa, o mais próximo é aquela Fostex. Gente, o tempo está passando. O meu som está coerente ali. Vamos lá. Então está coerente na casa da pessoa. Mas isso Júlio, voltou a subir de novo, porque as pessoas estão usando fone agora. O vídeo, o Netflix, o YouTube, é tudo pelo celular com fone de ouvido. As pessoas vão começar a querer imagem de alta qualidade, porque elas têm telas de boa qualidade no celular e em dispositivos, iPad, qualquer coisa assim. E vão começar a querer áudio de qualidade, porque elas estão ouvindo isso diretamente dentro da cabeça. Ela não vai querer ouvir mais aquela chiadeira dentro da cabeça, porque vai incomodar. E se incomodar, ela muda de vídeo, ela muda de canal, ela vai assistir outra coisa. Ou seja, flexibilizou, mas vai voltar para cima. Vai subir de novo a qualidade. E quem não subir, vai perder. Porque o cara vai mudar simplesmente. Hoje é mais fácil ele mudar aqui do que mudar no controle remoto. Daniel, você quer fazer uma pergunta? Porque tem pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Manda ver, o pessoal tem prioridade, Samuel. Então vamos lá. Abraço para o João Alvino, para o Jorge Bernardes, Mestre João, para o Marcos Dutra e o Kleber Caldas. Klebão, um abraço para você que está sempre aí nos acompanhando. Ele está te perguntando aqui, Ingo, se você teve a oportunidade de conhecer alguma TV aí da Europa e se dá para comparar com a estrutura das TVs aqui no Brasil. Sim, tive. Eu visitei algumas emissoras aqui. E sim, dá para comparar. No caso, eu visitei uma emissora, por exemplo, da área de esportes aqui, e eles têm equipamento da Lavo, igual a gente tem na Record, igual a Globo também tem Lavo também, é a mesma coisa, as estruturas não são muito diferentes. Quando você... É aquilo que a gente falou, mas também, claro, estamos falando de uma Record, estamos falando de uma Globo, um SBT, que são emissoras de ponta que investiram em equipamentos de alta qualidade, numa estrutura de alta qualidade para transmissão. Então, nenhuma dessas emissoras de ponta brasileira, a Bandeirantes também, perde em nível de estrutura para as emissoras aqui. A questão é que o investimento foi muito maior aí do que aqui, né? O cara comprou uma Lavo por 350 mil dólares, que é o custo de uma mesa dessa. Aqui são 350 mil euros. Ela chega aí, 3 vezes 5 a 1,5 milhão, 2 milhões de reais, tranquilo. É um investimento muito alto para se fazer. Mas não. O que eu percebi é algumas coisas. Eles usam mais recursos aqui do que a gente usa aí, do equipamento. Aqui eles botam o equipamento para fritar de verdade. Eles usam tudo que o equipamento te fornece. Eles vão usar mesmo. No Brasil nem sempre se usa tudo que a mesa te fornece. Meio no piloto automático, né? Ligou, abriu o preset e vamos manter, né? Existem alguns motivos que podem levar a isso. Mas eu vejo que aqui a integração entre os sistemas e a maneira como o sistema é interligado, ela é projetada para extrair o máximo da mesa. Por exemplo, no caso da mesa de áudio, extrair o máximo do que aquela mesa vai te oferecer para facilitar o trabalho do operador. E que na minha visão aqui no Brasil, aqui na minha visão aqui no Brasil, a gente tem essa limitação pela limitação do operador, né? Que muitas vezes ele chega lá e fala assim, bom, o que eu estou fazendo aqui tá bom, e às vezes ele tem tantos recursos ali dentro dela que ele acaba não explorando, né? Não indo atrás desse up, né, que ele pode dar. Pessoal, a gente está aí com o nosso tempo quase chegando ao final aí, tá? Vamos mandar pergunta para o Ingo aí, tá? Que realmente é um cara que tem muito a acrescentar para a gente. É um cara que saiu lá do voluntariado, hoje tem uma experiência assim fantástica, como já deu para perceber,
em grandes empresas, em grandes empreendimentos, grandes projetos. Então, assim, realmente é um prazer estar te recebendo aqui, Ingo. Diga lá, Samuel. Opa, Samuel, perdemos seu áudio. Agora voltou, desculpa, eu estava mutado, agora que eu vi. Desculpa. O Anderson Galdino... O cara da rádio, do áudio, grava música, grava estúdio. Não, Igor, é que ele queria testar se eu estava prestando atenção ou não, tá? Ah, ok. Eu mutei porque eu estava tossindo e não quis atrapalhar. Tô velho. O Anderson Galdino está dizendo qual que é o seu maior desafio no áudio até hoje. E eu queria só que você fizesse uma comparação, engatando nessa pergunta, quais são as diferenças que você enxerga em fazer áudio para televisão e fazer áudio para um auditório? Você conseguiria fazer essa comparação? Sim. E eu vou responder de trás para frente, então. Eu falei isso uma vez com o pessoal, num podcast que eu participei com o pessoal da Shure, com o Fernandinho Fortes e o Didier. Áudio, quando você faz o áudio num auditório, quando você faz um PA, um monitor, um evento live, pode ser aberto, pode ser fechado, o espaço, tanto faz. E eu volto à máxima, eu gosto muito de aviação, muitas das minhas comparações vão para o lado da aviação. É como você voar um avião sem nenhum instrumento, na mão. Céu de brigadeiro, tudo limpo, você não tem nenhuma limitação, você está ali voando tranquilo. Fazer broadcast, seja rádio, seja TV, agora com streaming, com todo este tipo de transmissão, é voar com instrumentos. É totalmente voar por instrumentos. Eu não posso sair daquilo que o instrumento me diz para fazer. E ponto. Um PA, você não tem limites naquilo. Os seus limites estão além da tua capacidade, na verdade. Eu duvido você pegar um show de grande porte e alguém conseguir chegar no limite de um amplificador para ele distorcer, ou chegar no limite de uma caixa acústica e ela começar a cuspir fogo e arrancar os falantes para fora. Antes disso já está todo mundo surdo. Então, o teu limite é outro, ele está além da tua capacidade. Você não tem limite naquilo. Você pode ir e responder, e você vai, não tem problema. E esse é uma grande questão, inclusive, porque é melhor você diminuir faders do que aumentar. Senão você começa a aumentar, e daqui a pouco realmente está ficando todo mundo surdo. E você vai chegar no limite do seu equipamento. Fazer broadcast é trabalhar por instrumentos. Não me importa se a minha caixa está alta, está baixa ou está desligada. Eu lembro até hoje, eu tive um gestor na Record, que é o Bicudo, e eu lembro uma vez, isso há muitos e muitos anos atrás, quando a gente foi pegar uma mesa para trabalhar e ela não tinha master. Não tinha o master assinado na mesa. E eu brinquei com ele, falei, cara, onde é que tá o master da mesa? Ele olhou para mim e falou assim, pra quê? Eu olhei pra cara dele e falei assim, pois é, pra quê? Pra que eu quero o master da mesa? Eu não vou mexer naquele botão. Eu tenho indicação visual dele, eu tenho ali o meterzinho? Tem, tá aqui. Então é isso que eu preciso. É o meu instrumento, eu não preciso do botão físico. E aquilo me marcou, já foi mais de quase 15 anos atrás isso. Logo que marca essa mesa que eu nunca vi? É uma lava. A lava você assina o que você quiser, onde você quiser. E a gente normalmente não assina os masters da mesa num lugar visível. As configurações que eu montei nas lavas da Record, os masters estão no 6º banco da mesa, que é o último. Você tem 6 bancos de fader para você chegar no master da mesa. Ele está lá enterrado, lá embaixo. Que você não precisa mexer. Sim. Você não vai ficar mexendo no master dele toda hora. É 0 dB e acabou. Você deixa ele ali em 0. O que entra, sai. No master, o que entra, sai. Porque o teu problema está antes dele. Sem dúvida. Mas é que tem um conceito também, Ingo. Assim, eu vejo muitos técnicos, a mix tá legal, tá bacana, só que o conceito de qualidade dele é punch, é pressão. Então a mix dele tá legal, tá todo mundo curtindo o som, tá bacana, você tá ouvindo tudo. Só que culturalmente ou até por gosto pessoal, aí ele vai no master e vai ali, mais 2, mais 3, por quê? Porque ele quer valorizar aquilo que ele acha que já tá legal
e ele acaba estragando, né? Aumento então, geral. Assim, exatamente. Então, acaba estragando tudo aquilo que já estava legal, né? Então, aí eu vou te trazer o contraponto disso no ambiente do broadcast. Eu não tenho controle de volume do meu áudio. Eu nunca vou ter. Porque no final, o controle de volume do que eu estou fazendo está num cara que está sentado no sofá de pijama com controle remoto. É ele que tem o controle de volume, não sou eu. Ele bota alto, baixo, se a mulher dele mandar ele tirar o som, ele tira. Se a mulher foi pra cozinha fazer qualquer coisa e fala, quero ouvir minha novela, ele vai aumentar. Não importa. Você tem toda uma cadeia de trabalho atrás, profissionais altamente competentes. O Dutra está aqui no chat, por exemplo. O Dutra é que faz o programa do Rodrigo Faro lá na Record. Que faz a gravação, dança gatinho, tudo aquilo. É um programa que é gravado. Então todo o trabalho dele, tudo que ele faz, vai depois para edição, vai depois também para um trabalho de pós-produção. Tem uma cadeia que começa nele e vai terminar em profissionais da pós-produção para entregar um programa lá no domingo com qualidade. Para chegar um cara de pijama depois da macarronada no domingo e aumentar ou abaixar. E aí? Então, a minha pergunta para o cara que faz isso na mix dele é: o que a tua mix com mais 3, 6, 10, 12 dB no master tem que ela no zero não tem? O problema não é o master, o problema é a tua mix. Porque se você não conseguiu fazer ela funcionar dentro do teu parâmetro normal, não é entubando o master com volume que você vai conseguir fazer ela funcionar. Mas hoje se a gente levar, por exemplo, principalmente para o lado de shows, para o lado de PA, o que eu tenho visto realmente é bem por aí. Eu tive, não faz muito tempo, eu fui assistir um show, eu ganhei os ingressos e fui assistir o show na área VIP. Eu fiquei de cara pro PA, a line estava aqui na minha frente e eu, prevenido, levei meus protetores, né? Só que era o show do David Gilmour. O que acontece? O cara traz toda a equipe, traz todo o conceito. Cara, eu de frente pro PA, era uma coisa gostosa. 2h30 de show, você não cansa, você não estressa. Você ouve tudo, você ouve trastejado, chega a ouvir a respiração dele. Então, assim, eu acho que essa questão é mais uma questão conceitual do que você está fazendo ali, né, do que realmente você proporcionar um, aspas, prazer pelo punch que você está dando para a pessoa, né? Mas aí eu vou te trazer uma questão também. Você estava no show do David Gilmour. Quantas torres existiam nesse espaço? Ah, sim, mas aí é que tá. É uma questão de conceito. Eu dimensionei o sistema para que num pequeno espaço físico eu consiga manter a minha coerência. Ou seja, eu não preciso atender 100, 200, 50 metros com um line array tocando a 150 dB para o cara da última fila ouvir a 80 e o cara da primeira fila sangrar o ouvido. Eu faço isso, projeto ali para 10, 15, 20 metros ali. Se você der 3 passos para frente, 3 passos para trás, você está naquela zona de conforto. E você segura 2h30 de show, ouvindo da respiração do trastejado ao cara no pico apoteótico dele. É uma cobertura. Agora, trazendo todo mundo. Uma cobertura igual. Trazendo para a nossa realidade. O que permite para o cara que está na mesa? Eu não preciso ir lá no meu master e pedir punch. Porque por que eu vou lá pedir punch no meu master? Porque o cara da primeira fila tem punch, da última não tem. Eu tô na house mix a 50 metros de distância, eu não tenho nada. O cara da primeira fila tem. Agora, se eu dimensiono o sistema bem feito, eu não preciso ficar pedindo. A hora que eu trouxer a mix e colocar ela bem posta, vai todo mundo ouvir o punch que eu quero. Porque o punch está na minha mix, não está no meu master a mais 6. Pessoal... Essa é uma questão que a gente passa no broadcast que é terrível. Você não pode ficar dando punch em mixagem de música no broadcast, porque o cara não tem falante de grave na casa dele, ou o falantezinho da TV não reproduz abaixo de 100, não adianta você empurrar o baixo ali que não vai aparecer. Você tem que buscar outras coisas para fazer a tua mix se encaixar. E se eu puxar volume naquilo,
Eu tenho um belíssimo de um compressor na entrada do transmissor que é presetado para não deixar o transmissor rachar, para não deixar a transmissão dar problema. Ele não está nem aí para o meu áudio. Ele está aí para não deixar o transmissor ter problema de saturação na transmissão. Vai segurar tudo que... Mas assim, só um comentário... E assinando isso que você está falando, trazendo aí de novo para a nossa realidade, eu tive numa igreja e assim, eu comecei porque me espantou o palco, o tamanho, a estrutura que eles tinham em palco versus a quantidade de pessoas, que era muito pequena em comparação ao palco. Eu contei 32 subs dentro da igreja. Tá? Então assim... algo inacreditável, algo surreal. Um sub cancelando o outro. É por isso, Paulo. Com certeza. Mas assim, o meu ponto aqui é exatamente esse que os caras que o Ingo começaram vem com trazendo. 3 subs, um cancelava o outro, aí, pô, precisamos de mais sub. Vamos colocar mais um. Agora, mas o meu ponto aqui... uma coisa, eu vou mudar o foco. Quer ver uma outra coisa que também pode ser interessante? Pensa na parte de projeção das igrejas. O cara me pega um projetor de vídeo, me bota a 30 metros de uma parede para ter uma imagem grande, um projetorzinho de 5.000 ancilâmens que ele comprou na loja de departamento e acha que aquilo vai resolver. Sem lente, né? Acha que sem lente, sem nada. E acha que vai dar certo. Você tem LED wall, você tem vídeo wall, você tem projetores de alta qualidade para fazer, mas ele aí ele pega um cabo HDMI de 50 metros, puxa desde lá da mesa, sobe por cima do telhado, aquilo só Deus sabe onde aquilo vai parar, para sair no projetor. Já foi, tu perdeu a qualidade daquilo nos primeiros 20 metros do cabo. Eu tenho uma história para contar aqui que é muito engraçada. Depois não sabe porque fica piscando a imagem, né? Exato. Nós estávamos... A mesma coisa, pega a câmerazinha PTZ, bota lá na beira do palco 50 metros de HDMI para botar naquela salinha que o irmão tá lá cortando as câmeras. Aí não sabe por que a transmissão não tem qualidade, por que não funciona, por que a câmera fica pipoca. Olha só, deixa eu só contar essa história. Não está dimensionado. Contar essa história rapidinho aqui, Ingo. Eu estava num determinado auditório e nós estávamos projetando um videoclipe no auditório para que as pessoas pudessem assistir, curtir o áudio e tal. E aí entrou 2 rapazes que estavam fazendo uma reportagem, né? Um com uma câmera na mão e o outro com um pau de fogo. De repente, o cara que estava com a câmera na mão virou a câmera para a projeção, né? E estava lá filmando. Até que o cara que estava com o pau de fogo, com a iluminação, apontou também para a projeção na parede. Ninguém viu mais nada, somente o sol raiando. Ou seja, as pessoas não têm noção nenhuma às vezes. Pessoal, o papo tá muito bom, mas já passamos de 1 hora e quase 1 hora e 10 minutos de programa. E lembrando que hoje tem jogo da seleção brasileira. Para quem está assistindo hoje, né, Daniel? 9h30, Brasil e Argentina. Mas eu queria agradecer aí a presença do Ingo. Foi muito gostoso. Ingo, que time que você está torcendo aí em Portugal, Ingo? Olha, eu ainda não me decidi. É melhor eu ficar neutro. Quanto mais neutro ficar, melhor. Eu já sei que tem uma parte da empresa. Então, tem uma parte da empresa ali que eu já percebi que torce pro Benfica. Tem uma parte que torce pro Sporting. Pro Porto, como eu tô em Lisboa, pro Porto quase não tem ninguém. Mas a gente tem uma filial no Porto, então tem o pessoal do Porto também. Então eu tô naquela que no momento é melhor eu falar que eu não torço pra ninguém, que tá todo mundo feliz comigo. Torce pra Portugal, né? Que tá invicta a seleção portuguesa. Torce pro Cristiano Ronaldo e tá tudo certo. É isso aí. Beleza, vamos chegar mais um, né? Quer falar, Paulo? Fica à vontade. Não, segue em frente aí, Samuel. Eu ia encerrar, agradecer aí a participação do pessoal. Realmente, assim, esse é um bate-papo que cada semana a gente tem uma visão diferente, tem um convidado que só tem acrescentado nas nossas vidas, que nós somos dinossauros. Imagina para o pessoal que está começando agora, que são conteúdos e dicas importantíssimas
que assim, se a gente prestar um pouquinho de atenção realmente e levar isso para nossa prática, o pessoal só tem a ganhar, né? Quero aproveitar, Paulão, para dar os parabéns aí aos profissionais aí que trabalham aí nas emissoras de rádio e televisão. Eu me lembro rapidinho, vou contar uma história rápida. Eu fui visitar um amigo meu, Kessner Puschmann, que hoje é o diretor de sonorização lá da Globo, lá do Projac. E a gente conversando e tal, eles estavam sonorizando um capítulo de uma novela que ia entrar na sequência. Eram 3h30 da tarde e o capítulo ia entrar no ar às 6h30 da tarde. Ou seja, não dá para você querer pegar os recursos da mesa, né, Ingo? Ou seja, você tem que fazer o que der para fazer, né? Então eu tiro o meu chapéu para todos aí, esses profissionais, tá? Com certeza. Mas é isso aí, Ingo. Obrigado. O William Lucas mandando parabéns, Jonatas Ribeiro e o Alisson Costa. Amigo, sua pergunta vai ficar para depois. Depois o Ingo responde. Só lembrando que agora são 9 horas aqui no Brasil, já devem ser 1h da manhã aí, em Portugal, Ingo? 00:10. 00:10. Então, Ingo, obrigado mesmo. Viu? Hoje já é amanhã para mim. Mas tá bom, legal. Obrigado, Ingo. Obrigado pela tua participação, por ter compartilhado aí tua história. Obrigado por ter dado... A tua história é uma história de incentivo, né? De um cara que saiu ali do voluntariado e chegar onde você chegou. Realmente, assim, eu acho que quem olhar e quem conhecer, quem assistir esse programa aqui e não te ver como uma referência de como chegar e onde chegar, realmente... aí pode procurar, vamos comprar um carrinho de pipoca, porque na parte de audiovisual vai ser complicado. A gente tem, cada dia que passa, a gente tem que estar correndo atrás. Mas, Ingo, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença, pelo teu tempo aqui. A gente sabe que tá tarde aí. Daniel, obrigado aí pela tua companhia. Samuel. Eu montei estrutura aqui, Paulo, na bancada da cozinha aqui de casa, viu? Que loucura. E cadê o café, Daniel? Ele vai sair da mesa de fogão. Daqui a pouco já vai jantar. Mas, pessoal, obrigado aí pela companhia, obrigado pela participação. Terça-feira que vem, 8h da noite, nós vamos estar novamente aqui com mais um convidado batendo papo aqui. Vai ser muito gostoso. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu todos. Um abraço, obrigado. Foi ótimo, viu? Valeu.